boa noite, tudo bom? Amira Gazoli. Vamos fazer um novo assunto dentro do canal, que é um assunto que está acontecendo lá no grupo de mesmo nome, né, OSB. É o seguinte, níveis de consciência, graus de inteligência e negativo positivo. Eu e você somos, até certo ponto, ligados à mesma escola, né? Sim, A eubiose, por exemplo, e ela é uma derivada da teosofia. Ela explica que no começo tudo, né, vem a ideia, vamos dizer, tudo dentro do tudo é mental, e ele vai empurrando matéria, ela vai no extremo do universo, onde é mais denso, e traz de volta, e no meio eles se juntam. sim. Então é como se fosse assim, o, o mental criou o mineral, né? Inclusive, até a Uhum. palavra metal e mental são muito parecidas. Certo. Só que isso faz o desavisado, o iniciante, achar que é o seguinte, que aquilo que é subproduto, né, o detrito, como diz JHS, que se forma da movimentação do primeiro impulso através do sol oculto, né, o sol Sim, absoluto, a pessoa acreditar que, por exemplo, uma pedra tem a mesma inteligência do que aquele divino, impulso divino que começou. Então, ainda nos falam, né, que o divino está em tudo. Cara, a consciência está em tudo, só que ela está desfragmentada e sim, frequencializada, né? Quanto mais distante da fonte, menos memória e menos frequência sim, vibracional. A onda fica mais ondular e não, né, quebrada em pequenos espaços. Então, certo. quanto mais vibrando lá, mais luz, então, quer dizer, mais entendimento. Quanto mais estaciona, é como você tentar lembrar do seu primeiro aniversário e comparar com o do ano passado. Você vai ter mais memória do que o ano passado, que está mais próximo. Sim, E aquilo que certo. está lá no primeiro momento, no seu primeiro aniversário, o seu nascimento, você vai ficando apagado, porque a energia que você usa agora está mais focada no, né, mais, em tudo que é mais próximo desse presente agora. Então, Sim. você acredita, sim, que essa crença de que uma pedra é tão importante como a inteligência humana, por exemplo, que está no meio, ou divina, você pensa assim que é a mesma, é o mesmo grau de inteligência nessas coisas? Não, o mesmo grau não, né? Porque cada estado de consciência corresponde, né, a uma situação. Não tem como você, sim, generalizar e colocar tudo dentro de uma coisa só, né? Eu acho que cada, por exemplo, cada reino possui, né, seu estado de consciência e seu padrão vibratório. Então, é uma coisa que difere, né? Então, cada reino, cada estado de consciência tem uma vibração, então não dá para generalizar, falar que não, que aquilo né, é só aquilo, né? É uma coisa única. Porque daí cria uma fé dentro. É como se você saísse de uma Matrix e pulasse e caísse em outra. Né? Você está num buraco onde não enxerga e você pula, você nem vê aquela altura e cai de novo, se for assim, porque tem Porque não pessoas, faz né? sentido. Isso, nessas escolas atuais que dizem que tudo é mental, que acabam acreditando que seu corpo é mental. Esse corpo aqui, né, ele é idealizado Não. por uma mente, né, uma Sim, mente cósmica. Mas por ele saber que tem mineral, tem os ossos, né, tem, né, todos os componentes químicos, ele achar que esse corpo aqui ele tem a mesma inteligência lá do corpo que decidiu, porque esse aqui só escolhe aceitar ou não. E não, isso aí, vai acontecer no final do processo, né? Então a gente ainda está no sim, meio desse processo. Então ainda não exato, atingimos esse estado, né? Então por isso que a gente contém todos os outros reinos manifestos, né? Então a gente tem o sim, mineral, que corresponde aos nossos ossos, o vegetal, o neurovegetativo, né? Nosso sistema neurovegetativo, o animal, que é o sangue, né? E o hominal, que é a consciência, a mente, né? É o homem que pensa, né? O homem racional.
Mas é uma coisa acumulativa. Você contém, né? Em cada estado evolutivo existe um acúmulo dos anteriores. Então vai Exato. somando. Então você veja bem, então é incongruente você adorar a pedra, né, gostar de uma pedra ou de um animal, como você gostaria o mesmo respeito que você tem por um ser humano, né, inteligente. Não que você deva desmerecer, mas aqueles seres, eles estão numa frequência, e nós vamos falar de átomo, é Sim, muito importante saber que o conceito de negativo e positivo tem a ver com potência ou menos potência. Por exemplo, positivo é além de ativo, né? Você está sim, disposto. Negativo seria negar a ação, né? Negativo. Então sim, seria incongruente, né? A gente adorar uma pedra, uma estátua, um pedaço de madeira com um símbolo, vamos dizer, uma cruz, né? sim, Porque essas coisas, vamos dizer, elas estão num grau de consciência para receber, né? São assentamentos, são bases, né? sim, Templo, trono, que você quiser chamar, de uma consciência maior. A mesma coisa, você vai no templo, seja de uma escola iniciática ou de uma igreja, a riqueza, a importância ali é a consciência que está ali, não a construção. A construção só encapsula para você, né, direcionar, sim, trazer os seres para aquela, né, contato com aquilo, mas não é o tempo. sim, Então seria incongruente você adorar pedrinha, né? Pode até usar ela como você, por exemplo, absorve o alimento, tudo, mas sim. você não pode viver só para absorver, né? E aquela Não, consciência não, ali é não para, tem nem como. Como que você vai sim, idolatrar a pedra? Não tem como, né? Ela sim, possui uma consciência e ela vibra ali de acordo com o seu estado de evolução, né? Então ali aquele reino ah, corresponde àquele processo vibratório e ela tá ali fazendo o trabalho dela, né? Ela tem então uma consciência. ela está ali para, perdão te interromper, para favorecer já as colegas de reino dela que está em ti. Por exemplo, você toma um suplemento mineral é para favorecer aquela carência do próprio mineral em ti. Então, Sim, um está favorecendo o outro, e não o ser pensante em si. Só para ele poder ter não, o corpo, né, a manutenção. não, Mas não tem. Não, ele tá evoluindo conforme o seu processo, né? Então, todos sim, os reinos evoluem conforme o seu processo evolutivo. O mineral, vegetal, animal, então tudo segue aquele padrão, né? Então, exato. é assim, são energias diversas, né? Não é uma coisa assim, não, o mineral é a mesma coisa que o vegetal, não, né? No vegetal contém o mineral, no animal contém o vegetal e o Tem, mineral, então, né? É uma é pirâmide. jogos, jogos de horizontalidade mineral, vem né, uma consciência um pouquinho mais, uma vibração mais alta, o vegetal mais Sim, inteligente um pouco consegue furar. Depois sim, cai de novo uma outra experimentação que o animal se fica quadrúpede, mas já com uma consciência acima do vegetal. E o sim. hominal é a última coisa já, né, atual. É o Então, assim, atual, né? então, o reino mineral, se ele tivesse a inteligência como a do homem, a ponto de que a gente tivesse que adorar, né, a questão do apego, adorar a Uhum. forma física, se ele tivesse opinião, julgo, né, autocrítica, talvez ele, com um pensamento como o do humano, que não é o caso, ele poderia julgar e dizer assim: eu não vou dar corpo, né, eu não vou me Sim, doar para dar corpo mineral por um ser que ele, por exemplo, se a pedra pudesse ler teu caráter de humano, né? E aí você é criminoso, um psicopata, ou é um sim, procrastinador, que é aquele que, né, que vai usar mal. O mineral, por julgo, se fosse o mesmo tipo de grau de inteligência, o mineral poderia optar por não vou dar corpo para ninguém, né? não, exato. E o Não, por animal, isso que que é eu feroz falo. também, o mineral não estaria Não, não tem como. Por isso que e o próprio vegetal. eles seguem o processo deles, né? Então, o mineral, ele segue o seu processo de evolução, ele tá ali fazendo conforme o planejado. Por isso que não tem, Sim. assim, não tem como o mineral, não vou ser mineral. Ele é e pronto, né? E ele não, A e se ele pedra é tivesse, pedra. Ela não vai deixar sim, de ser pedra, né?
E se ele tivesse julgo, ele poderia optar, eu quero só ser pedra, eu não quero ser corpo de ninguém. Estruturar a sim, matéria de ninguém. Porque daí ele sim, tem, ele tem autocrítica, né? Ele tem sim, consciência. Então, para que um reino sirva ao outro, e o dê base, dê manifestação, sempre tem que ter um mais inconsciente, no caso do mineral, um sim, pouquinho mais inteligente, que é o vegetal, um pouquinho mais o animal e depois o hominal, até agora, né? Porque exato. a gente ainda não conseguimos, né, incorporar Atingir aqui, aí o né, uma próximo rei. consciência divina, vamos dizer. Não, Então, será que faz sentido? O mineral ele é obrigado a estar inconsciente para poder aceitar, e daí ele fica desabilitado, sem julgo, ele aceita dar o corpo para um ser mais inteligente. Senão ele sim, competiria. Como a gente sim, faz entre nós, que a gente tem o mesmo grau de consciência, porque somos humanos, né, em exato. unanimidade. Então é muito interessante isso. Então o grau de inteligência vai depender do trabalho. O que tu Sim, acha? eu acho que é Por isso exemplo, mesmo. no caso o mineral ele é base, vamos dizer assim. É a base, é o início. Então, é o primeiro reino manifestado. Então, ele, né, é como se fosse a base ali da estrutura. Aí, depois a gente segue com os demais reinos, né, que vão acumulando em si as experiências anteriores. Né? Por quê? Sim, Porque, né, tá ali em processo de evolução, de aperfeiçoamento. Então, cada estágio que se segue, cada reino que se manifesta, né, aí no processo de evolução, ele tem, sim. né, o seu aperfeiçoamento, né, carregando as experiências anteriores. Então, ele carrega, né, cada reino manifestado subsequente, ele carrega aquela consciência anterior. Né? Então, aí forma um conjunto aí, né, que é o que a gente segue. Interessante. Então o mineral ele está ligado, né? Vamos dizer, ao Mahapunshabhutana, é o elemento esse que a gente vê sólido. Ele está Sim, ligado à coesão e à Prithvi, né? Espírito desse elemento. Depois o sim, vegetal está ligado à água, à fluidez, né? Os canalículos que vão se ver depois nos organismos, né? sim, Móveis, sim, ligado à água e apas. Depois o animal ligado ao astral, né? sim, Fogo, né? Sangue quente, é, tudo mais. E depois o hominal, vamos dizer, a ar, que aí seria mental, né? Então, vai, para isso comportar um dentro do outro, o outro tem que estar mais atrasadinho para o outro mais sutil se, sim. Sim, porque, né, poder né, ocupar. no processo evolutivo, né, por ele carregar a experiência anterior, significa que ele está num processo mais avançado. Não teria Sim, como você regredir, né? Você não vai regredir no processo, você vai avançar. Então, quando você avança, você aperfeiçoa. Então, com certeza, aquilo que está se manifestando é muito superior ao anterior. interessante. Então, é o seguinte, todo mundo acha o humano a coisa mais evoluída. Claro que tem coisas que nunca vão evoluir aqui como humano. Por exemplo, isso que a gente fala de Barechad, que é a forma da fêmea, né? Dizem, né? A gente não tem como comprovar ainda. Da fêmea humana, o Agnisvata, que é forma para o formato masculino humano, e o Sim, Asura, tipo uma síntese, né? O senhor deles. Então, esses sim, não vêm para cá. Então, quer dizer, não é só essa evolução. Nós somos uma classe hierárquica divina tentando experimentar o sim, que, que são todos esses reinos, né? Mineral, as sim, veias, né? A vegetal, o calor do sangue animal e essa coisa de se pensar, né? Se sim. pertencer a alguma coisa, né? A localização tempo-espaço, que é o A mental. inteligência ela vai criar um esquema, né? Aquela inteligência que, né, que está ali, né, naquele processo, ela vai criar ali um esquema e você tem que passar, né, por todas as situações para que você tenha aí o ápice, o aperfeiçoamento, a finalização. Né? Então Interessante. Então, a própria consciência, ela está aqui, né? Vibrando alto. Então ela vai pegando partes dela e vai desacelerando para ela poder, no sim, desacelerar, ela se reconhecer, poder se assentar nessas matérias, sim, que sim, resultam do primeiro momento que, né, para e vai cristalizando, criando matéria. Então é o exato. seguinte, não teria como todo o reino mineral, vegetal e animal evoluir ao humano agora, senão não teria nem chão para se evoluir. Você Não, concorda com isso?
Com Imagina certeza, absoluta. todas as partículas minerais, vegetais e animais se transformar em partículas humanas. Então Não, não, existiria não teria espaço. Que espaço que teria? superlotação humana. Não Sim, tem como. não teria, vamos dizer, os contrastes, né? Para onde o humano Sim, transitar para evoluir, porque ele tem que se defrontar com diferença para evoluir, e não ele com sim, ele mesmo o tempo todo. Por isso que a consciência sim, teve que sair do lugar dela, porque ela mesma, como nós, não se sim, reconheceria se a gente todos fossem humanos, seriam robôs. sim, Então com agora, certeza. exato. Então agora a questão aqui, eu quero ver se você vai concordar comigo. Questão do positivo e negativo, pela lógica, não é uma questão só ética moral, não é apenas algo sensitível. Eu estou positivo, vai dar tudo certo, negativo vai dar tudo errado. Aqui Sim, temos a foto de um átomo que eu desenhei aqui, né? Não sou perito em desenho. A gente vê certo. no centro próton, carga positiva, um nêutron, né? Não são só um, vamos dizer, um conjunto de prótons e nêutrons que formam o núcleo do átomo. E Uhum. depois na eletrosfera, vamos dizer como se fosse uma lua ou várias orbitando Sim, um planeta, está o elétron de carga negativa. Então é o seguinte, isso. o mais importante aqui é o nêutron. Aí que Sim, entra a questão de ser neutro. Positivos, que chama ionização ou íon, se colocar muito próton, então quer dizer, você ser muito positivo, empurraria o elétron, elétron. explodiria o Sim, átomo. E se você carregasse com muito negativismo do elétron, você achataria, ele seria atraído como um ímã, porque o oposto se atrai. Então, a coisa certo. mais importante é o neutro aqui, que dá um isolamento, como os fios dos nossos aparelhos, que não entram em curto por causa do isolamento daquele material, que ele Isolamento. é neutro, Sim. né? Ele não deixa. Então, você acha assim que entre ser positivo, negativo, e tem tudo a ver com a mecânica da polaridade entre partículas, né, átomos. Não é apenas um conceitual. Você acha que Sim. entre ser positivo, vamos pegar para o humano agora como comportamento, ser Sim. positivo, negativo e neutro, o que você acha que é mais, vamos dizer assim, adequado? O adequado, assim, se ele é muito positivo, né? Ele tem ali uma limitação, né? Existe ali um, Explodiria. Um átomo, por eu exemplo, no diria, não caso, tem como. Não, não tem como e você muito ser negativo, totalmente. você se encolhe, né? Sim, negativo você vai encolher, então tem que ter ali um equilíbrio. Exatamente, falou tudo. Então, esse nêutron, se a gente seguisse o exemplo do átomo, a gente conhecesse, né, o microcosmo, Uhum, a gente seria neutro, então quer dizer, nada do negativismo do elétron e o superpositivismo do próton não sim, deixaria, vamos dizer que a matéria não seria destruída. Então, por ouvir morte e dor, é esse desequilíbrio, então, entre esse simbolismo que eu estou dando do negativismo do elétron e do positivismo. Então, quer dizer, sim. esse nêutron nunca opera, vamos dizer assim, essa neutralidade. É isso que eu queria te perguntar, na tua opinião. Ah, deve haver a neutralidade, mas até você atingir isso, assim, é um processo um pouco demorado. Pois é, mas no átomo já tem o nêutron que faz esse isolamento. Então, quer dizer, o que está nos faltando são nêutrons de consciência, vamos Nêutrons, dizer. então, nêutrons de consciência, mas até que você atinja isso, você vai viver sempre à margem, né, dessa polaridade. Sim. Então, se for comparar com a mecânica do átomo, nós estamos sempre ionizados, ou seja, Sim, por demais. Sempre muito positivo, daí tu vem com a ou negativo. expectativa, ou muito Sim, negativo. E tu pode ver que o negativo, como aconteceria com o átomo, com muitos elétrons, ele destruiria se tivesse por demais, ou muito próton, que é positivo, de dentro para fora explodiria. Pode ver que numa sim. depressão, a gente muito negativo, a gente achata, a gente fica Então, curvadão, mas com na câncer, neutralidade prostrado. você nem existiria na neutralidade. É verdade? Pior é que é verdade.
né? Porque daí ficaria assim um negócio. O que eu sou? Sou positivo ou negativo? Eu sou a Então, sombra aí, ou sou a luz? Eu sou o exato. meu nome ou sou, né? Então, você Interessante. sublimou as duas polaridades, então quem você é? Né? Você é o todo. Neutro. Então você é Então neutro. tu é, exato. Então tu é aquilo que está entre tudo e isola qualquer excesso de Sim, seja de cima ou de baixo, né? sim. Você Neutralidade. atingiu um estado de neutralidade, então nada te afeta, nem o positivo nem o Interessante. negativo. Muito bom. Então, voltando lá para graus de inteligência, né, que nos perguntaram lá no grupo, Sim, ah, o que seria inteligência? Inteligência, né? Agência de Deus, de um Deus, uma divindade dentro. Só sim. que, por exemplo, um perito em crime, né, um criminoso profissional, ele é mau ou inteligente no teu conceito? O que tu acha, assim? Para deixar para nós aí uma opinião. Ah, eu acho que ele tem Por ele ser inteligência. perito, Ah, ele é ele é inteligente. inteligente. Sim, porque ele tem Então, ali um inteligência é uma conhecimento. coisa. Não, inteligência sim, porque ele adquiriu um conhecimento para poder aplicar, né, o trabalho dele. Ele faz Então, muito bem assim, aquilo. essa inteligência lógica, né, aqui, aquilo que é científico, aquilo que é, né, Sim. vai, acadêmico. Ele tem ali uma formação, uma qualificação para poder exercer uma atividade. Mas isso não Ele é significa que seja hábil ele é hábil para aquilo, para entendeu? Por aquilo. exemplo, agora se ele for uma Sim. outra coisa, por exemplo, se contratarem ele para fazer uma outra coisa que não seja isso, talvez ele não tenha inteligência, né, ou conhecimento para poder fazer a aplicação daquilo que ele sabe. É. Ou, por exemplo, fazer o bem que ele não faz, né? Porque Então, bem e mal, na sim, verdade, são conceitos, né? Se ele fosse, então, se ele fosse inteligente para ser neutro, ele sim, isolaria o negativo e o positivo e oscilaria entre, né, sim, livremente. sim. Então, inteligência não tem nada a ver com bondade, na tua opinião? Não, de jeito nenhum. Existem, será, ignorantes nesse bem conceitual e ignorantes nesse mal conceitual, tão como inteligentes e inteligentes no bem e no mal? Não, ser inteligente depende daquilo que a pessoa define como inteligência. Para mim, Tá. inteligência é consciência, né? Então, você ser consciente, você ter um estado de consciência, significa que você conseguiu adquirir uma inteligência. Agora, se você é ignorante, é porque você ainda não conseguiu, Ainda né, não chegou, absorver, não quer dizer. ainda não chegou naquele estado de consciência, né? Então, são, né, não tem como. A ignorância são as trevas. Então, é aquele que Sim. não está aberto a receber aquele Só influxo, não viu né, de ainda, uma né? consciência superior. Ainda, sim. Tá, podemos definir ignorância como igual a mal e inteligência igual a bem, ou isso se vê em ambos os polos? Eu acho que se vê em Inteligência ambos e os ignorância. polos, depende do estado de consciência de cada um. Interessante, interessante. É que eu desconfiava, eu queria ouvir mais alguém assim, ver se, né, se a gente entra num consenso nessa Não, não questão. dá, não dá para atribuir a inteligência a alguém. Até porque aquilo que você É, julga inteligente para uma outra pessoa pode ser que não, vai depender do estado dela, de consciência, de que forma, né, que ela absorve isso, né? Não tem como perfeito. ter uma definição, né? Existe, hoje a gente vive na polaridade, então existe bem e mal, existe luz e Sim. sombras, né? Então assim, a gente tem que, né, adquirir um estado de equilíbrio entre essas duas polaridades. Agora, não dá Então, para colocar a inteligência e a ignorância como algo assim definitivo, né? Inteligência depende. Não dá é só uma porque educação, né? sim, mas assim, claro que um estado onde aquele ser, né, tem uma determinada inteligência, porque ele adquiriu uma consciência, né? De que forma ele adquiriu essa consciência vai depender dele, das experiências dele. Sim, muito interessante. Então, bem e mal não estão relacionados à questão de ignorância versus inteligência. Que, por Para exemplo, mim, não.
Uma bactéria que desencadeia uma doença no seu. Ela tem uma inteligência para chegar a te desabilitar. Ela é uma Sim, partícula. Ela é sim. um micro-organismo. E você, quantas células tem no seu corpo? Milhares, que poderiam dar Milhares. conta. Ela consegue, pela inteligência, para aquele trabalho, entrar no. Né, Sim, desabilitar, por exemplo, o seu DNA e lá lançar o que ela quer e dominar sim, todo um corpo. Só que ela é inconsciente de uma coisa, que ela, ao te dominar, ela está destruindo a casa dela. É como os sim, elementais agregados psíquicos, tudo aquilo que a gente vê em eubiose, gnose, teosofia. Eles, sim, eles têm inteligência para praticar um movimento chamado karma, fazer sim, desencadear, né, aquele limite que tu tem que passar como experiência. Mas eles não sim. têm consciência que eles estão destruindo a casa deles. É muito interessante, né? Exato. Aí Inteligente adianta para o ter trabalho inteligência. É, não adianta ter inteligência sem a consciência. É isso que eu tô e não falando. ser consciente. Então são coisas diferentes, né? São polos. Exato. É lá o início que nós estávamos falando. Consciência começa, é aqui começa a inteligência e se encontram para um definir o Sim, outro. Que é o sim, próprio universo consciente, insciente, vendo a sua relatividade, porque, por exemplo, você se olhar no espelho é uma relatividade sua, porque ali é um reflexo que vem de algo que é exato. absoluto, que é você, né? Aí Sim, você se reconhece. Muito interessante. Então, que sejamos neutros, né, para isolar, ficar entre uma coisa e outra. E pode ver que o sim, nêutron está no espaço onde não há nada. A parte sim. Ele é o neutra todo. mesmo do átomo, É, aquela ele que é nem existe. neutro. Sim. Ele não é afetado, né? Ele está ali, ele não manifesta nada e ele também não interfere em nada. É, até no cosmos, aquele preto do céu que a gente vê, que a gente não vê o que tem lá além, é Sim, dito, é dito pela ciência como antimatéria. Tá, eles ainda não entendem. A academia ainda vai chegar lá. E o tá. esotérico diz, aquilo ali é puro prana, é espaço vazio com vida. Sim, Tanto que a gente respira, né? O prana vem de lá, os sóis absorvem, os planetas absorvem, os organismos sim, absorvem, e, no entanto, é um nada. Toda a sim. vida é aquele nada que a gente vê ali. Então, ele é tudo e nada. Ele é, né? Não Exato. tem uma definição, é indefinível. E ele que impede estar entre uma coisa e outra para uma coisa não se chocar na outra e poder se definir separadamente. Sim, Então é muito sim, interessante. Aquilo que une tudo é o que separa ao mesmo tempo. Então, bem e mal é um exato. conceitual só humano. Sim. Quer deixar mais alguma explicação sobre a questão da consciência para ti? Pode entrar a questão do tarô também. Por que, que o louco é o mais consciente? Será que é porque ele é esse neutro? É, ele é neutro, né? Ele tem nele, ele carrega, né, a consciência de todos os arcanos anteriores, né? Então ele está pronto ali para seguir um novo processo, né? Então ele é a neutralidade. O arcano representa a neutralidade. Ele é o fim, né? Ali ele tem o encerramento, a consciência, aquilo que ele adquiriu ao longo do processo da jornada dele, né? E tem ali à disposição dele um novo caminho, uma nova oportunidade. É início e reinício. Ele é o início e o fim. É o alfa e o ômega, né? Então, ele é o todo. Então, ele pode ser relacionado àquilo que a ciência chama de antimatéria e que o esotérico chama de prana, que é a vida em tudo, e Sim, tipo, está sempre sim, lá. A única coisa que se modifica é a movimentação, que a gente chama de karma, sim. de, né, formas, formatos, globos, estrelas, Porque é o, sóis, é o único seres. arcano que tem, ele é o único arcano que tem esse direcionamento. Os Ele demais, está eles sempre seguem presente. ali. É. Os demais, Interessante. eles são fixos, né? Eles não têm né, esse jogo, né? Não tem esse descarregamento que ele tem em relação, né, a tudo que ele adquiriu, né, para dar início a um novo processo. Né? A gente não tem isso Exato. nos demais arcanos. Né? A roda da fortuna, por exemplo, ela vem representar a roda de Samsara. Então, assim, ela tem sim a sua rotatividade, o seu processo, mas ele é kármico. Né? Então, assim, não muda. Né? Não, ele É isso. segue ali um padrão. Né? E O não carro, kármico o do arcano. jeito que as pessoas pensam, né? As pessoas pensam no karma, Não, ela já pende para a balança do não, negativo, né? não, nada a ver, nada a ver.
O arcano do carro, ele tem os direcionamentos, mas são direcionamentos limitados. Ele não tem Sim, esse impulso do louco, que é o processo de finalizar e iniciar, né, uma nova situação. Ele que finaliza maravilha. aquilo, ele adquire a experiência e ele tem ali a oportunidade de seguir para um novo caminho, para um novo processo de evolução. Então, Que bacana. ele é o reinício, ele simboliza o reinício. Estamos associando o louco ao neutro, aquele que isola, ele não está nem por um partido nem outro. Ele Sim, não pende, né? Ele é a sustentação, o isolamento. Como se sim. fosse a antimatéria entre, né? O prana entre um Ele é mundo e outro, neutro. Sim. neutro. Mas dentro do jogo do tarô, o que seria a carta mais negativa, que te dá uma tendência de mais cristalização, e aquela que é mais positiva de expansão? Já que o Não, louco é não, neutro. não dá para associar. Os arcanos, eles têm, são polares, eles têm seu aspecto sombra e seu aspecto luz. Então, Por não exemplo, tem. o arcano 15, né, o diabo, acredito, ele é negativo? Como Não, as não, crenças? ele fala ali, é um arcano-chave, inclusive, para essa existência, né? Porque ele tem ali na representação dele solve e coagula. Então, é todo o processo pelo qual a gente tem que passar, através das nossas experiências, né? Você sublimar aquilo, né, que você adquiriu para continuar aí no seu processo de evolução, Ok. né? Ou se E não, depende também do que você, né, coagulou, vai depender das tuas experiências, do que você adquiriu, de que forma você trabalhou isso. Então, é um perfeito. arcano assim, muito importante para o nosso processo de evolução aqui. Tá, e positivo, se eu fosse pegar assim como símbolo, um achismo, seria qual carta assim que ela tá dentro desse conceito que as pessoas pensam de positivo e negativo, porque já citou o diabo, que é um conceitual só humano, não existe esse mal em lugar nenhum no espaço, né? Só Sim, dentro porque a gente conceitua, a gente dá um nome, uma polaridade. No sim. arcano, para terminar, qual seria o positivo dos positivos que você acha assim que as pessoas até as pessoas usam, essa carta é boa, foi tirada para mim, vai dar tudo certo. Qual delas você lembra aí? É, quem trabalha com tarô associa sempre a carta do mundo, o arcano 22, né, que é a última carta, como, né, a melhor carta, a mais positiva. Por quê? Porque ela representa o encerramento, né? Então é aquele ser andrógeno, né, no centro da lâmina, né, rodeada dos quatro elementos, né, dos quatro animais sagrados, envolta numa coroa de louro, que simboliza ali a conquista. Então, ela finalizou e é bem-sucedida, Então né? ela não é Então, positiva e nem o diabo negativo, ela simplesmente são não. meios e fins, né? Sim, sim, Podemos existe um dizer assim. processo. Então, durante o processo, são várias consciências, né? Então, Que ali são maravilha. manifestações. Então, não tem como. Você tem que passar por todos os estágios para você adquirir a finalização, né? Então, para você finalizar um processo, você precisa passar por todos os anteriores. Não tem como você pular, né, de uma situação para outra. Vamos entrar de novo, já pegando a questão do átomo, né? Que ele é trino, Tá, negativo, neutro e positivo. Né? O neutro fica entre eles isolando para não atrair, senão não existiria átomos. Eles seriam tá. atraídos como um superímã. Ia Sim. destruir, explodir. Para terminar, você acredita que uma pessoa boa, essa que a gente conceitua socialmente, boa, digna, fala bem, fala educadamente, ela tem uma cultura tradicional, religiosa, ela se comporta. Essa pessoa ela é necessariamente inteligente, com todo esse conteúdo de aparência social dela, que a dá dentro da Constituição, vamos dizer, um politicamente correto. Isso é uma Não, inteligência não, porque se ela, não superior. adianta nada ela ter intelectualidade, ela ter conteúdo acadêmico e não ter consciência daquilo que ela adquiriu. E ela só seguir como, vamos dizer, Como uma regra, né? Ela aplica aquilo como, né, um cronograma. Eu tenho que ser assim porque eu preciso ser aceito socialmente.
Então, dessa forma, as pessoas vão me respeitar. Então, se ela pensar dessa forma, ela não adquiriu consciência, né? Ela Ela não está muito, está, não, ela sim, está muito ela mais não está nem se preocupada com, reconhecendo. não, não, porque ela está preocupada com a sociedade, ela não está preocupada com ela mesma. Agora, se ela se entende, Perfeito. se ela se compreendeu, né, e ela conseguiu adquirir essa consciência de que todo aquele conhecimento adquirido serviu de alguma forma para que ele, né, se compreendesse como ser, aí sim, legal. Aí é uma pessoa que, através daquilo que adquiriu, né, seja né, na questão aí intelectual, ótimo. Agora, não Sim. adianta você ter intelectualidade sem ter consciência. Eu posso ler 50 livros, né, devorar aqueles livros, decorá-los. Se eu não tiver consciência do que aquele livro quer dizer, não vai significar de nada. Vão ser só livros que eu memorizei e que eu vou repassar para outras pessoas, sem ter consciência. E as outras pessoas vão repetir o mesmo erro, né? Então, dentro disso, a gente compara com o rato. O rato e outros animaizinhos, eles seguem as migalhas, mas sempre são pegos por os mais inteligentes, os humanos que Sim, têm lá já né, uma arapuca para eles, uma ratoeira, sim, né, sim. uma jaula. Então, quer dizer, não adianta você seguir as migalhas que outros deixam, porque no final Não, você se dá mal. não, E não é não, inteligência. não, você Só tem que enche o adquirir bucho. a consciência. É, pode falar. Não, pode continuar, perdão. Eu estou lhe Não, você tem interrompendo que mesmo. adquirir consciência por si mesmo. Não, claro que você pode fazer isso através de uma leitura, através, né, de um mecanismo, mas desde que você adquira essa consciência por si só. Pelo menos saber que está indo atrás de migalhas, né? Sim. Porque geralmente só pensa em acumular. Eu vou comer e não vai acontecer Não, vou nada comer. comigo. Isso é inconsciência. Então, quer dizer, parece ser esperto daquele ser, né? Ah, Sim. eu estou enchendo o bucho, mas ele morre no final. Então, ele não Você vai consegue nem encher. Então, você desfrutar. prefere encher o seu vaso de consciência, né, ou de intelecto? Porque tudo que está aqui está no grau de consciência daqui. Então, quer dizer, se Não. você ficar só no aqui, você está só sendo inteligente, não consciente. Né? Perfeito. Então, acho que a gente já pode encerrar. Vou botar mais uma vez aqui o desenho do átomo para eles entenderem que a gente está associando a polaridade de bem e mal, luz, sombra, inteligência e Sim, ignorância com o átomo. Se ele não sim. tiver esse aqui no meio, o neutro, tudo já teria acabado. Né? Então é É, por não isso que a teria gente equilíbrio. não seria inteligente muito positivo e nem seria ignorante muito negativo. O que a gente tem que ser é neutro. Concordas? Neutro. Concordo. Ok, então. Então eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado a todos, paz reverencial, e sejam bem-vindos novamente ao canal OSB. Nos próximos tomos, isso aqui vai. Próxima vez nós vamos convidar um irmão aí, o John, nós vamos fazer uma segunda parte, ok? Sim, Desse mesmo assunto, porque ele é tudo. Né? sim. É tudo, né, que sintetiza os conhecimentos que a gente tira da religião, da iniciação, está tudo interconectado com esse assunto muito, né, crucial para o nosso desempenho aqui. Sim. Tchau, Amira, muito obrigado. Tchau. E E, só uma coisa, é muito mais simples do que colocam aí, tá? com certeza. Perfeito. Fechou com chave de ouro. Tchau. Tchau.